vamos trabalhar a disciplina de materiais e equipamentos protéticos. Bem, na atualidade nós temos uma diversidade enorme de materiais odontológicos que podem ser usados para prótese disponíveis no mercado. Então são diversos tipos, diversas marcas, e aí por conta disso nós precisamos escolher muito bem que material nós vamos usar, ou no consultório ou no próprio laboratório de prótese dentária. Basicamente, nós precisamos, além dessa escolha, também olhar para as propriedades que esses materiais apresentam e estão disponíveis no mercado para que a gente analise. Existem muitas propriedades que podem ser estudadas, que podem ser avaliadas, mas tem umas como as propriedades mecânicas, as físicas, as propriedades térmicas e as propriedades biológicas que precisam ser avaliadas mais profundamente. Então, por exemplo, as propriedades mecânicas, especialmente a tensão, a deformação, são propriedades que precisam serem questionadas, serem avaliadas pelo técnico em prótese. O que seria a tensão? Seria o recebimento de forças externas e a desordem de partículas ou de moléculas que são compostas ou que compõem esse material de prótese, que vai ser utilizado no laboratório. Então, se essa força externa colocada em cima de um material, ela é capaz de modificar e muito a conformação desse material odontológico, a gente pode gerar deformações ou pode gerar modificações intensas nessa estrutura do material. E a esse fato a gente chama de deformação. Então, a deformação, ela pode ser tanto temporária quanto uma deformação longa, permanente. E aí vocês podem me questionar, mas por que é que a gente precisa observar de fato essas propriedades para a confecção do material? Muita física, são muitas propriedades que vão para além da parte clínica da odontologia. Porém, clinicamente elas são essenciais. Por exemplo, quando um técnico em prótese dentária, ele confecciona uma coroa em ouro e o dentista faz a adaptação dessa coroa no dente, nós precisamos entender que forças externas, como as forças fisiológicas da mastigação, elas vão incidir em cima desse material protético que foi confeccionado pelo TPD. E aí, se esse material não foi adequadamente escolhido e planejado, ele pode ocasionar clinicamente fraturas, deformações ou mesmo fratura do próprio elemento dental e, consequentemente, perda do dente ou redução na qualidade de vida desse paciente. Então, a gente precisa observar bem essas propriedades para evitar transtornos clínicos. Nessa mesma linha de raciocínio, a gente tem as propriedades físicas, Por exemplo, a elasticidade, a viscoelasticidade, também são propriedades que precisam ser observadas, porque clinicamente, por exemplo, se a gente tem um dente que é tratado endodonticamente, que é aquele dente que foi passado por um processo de canal, que é a remoção dos tecidos mais internos do dente, ele, consequentemente, é um dente mais fragilizado. E aí, se nós não escolhemos um material que tenha uma elasticidade adequada para ser inserido dentro desse dente, a gente pode também ocasionar, por exemplo, a diminuição da longevidade que esse dente poderia ter após a restauração indireta ou direta no procedimento de prótese, por exemplo. Em relação às propriedades térmicas, também a gente precisa observar que o dente natural, ele é composto de 4 tecidos: o esmalte, a dentina, o cemento e a polpa, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Representativamente, a gente vê em branco, na parte coronária do dente, o esmalte, em amarelo, na parte coronária e na parte radicular do dente, a dentina, e em vermelho ou rosa, a parte coronária do dente, a polpa coronária, e a parte radicular, a polpa radicular. Então, um dente natural que apresenta tudo isso, especialmente a dentina e o esmalte,
são materiais que vão conferir um isolamento térmico desse dente. E aí no nosso dia a dia, quando nós nos alimentamos e passamos de um alimento muito quente para um alimento muito frio e vice-versa, né, de um muito frio para um muito quente, esses tecidos são capazes de dissipar ou de melhorar as condições de sensibilidade ou de dor que você pudesse ter nessas mudanças bruscas de temperatura. Porém, nem toda a população possui esses tecidos naturais. E aí, por conta de cáries extensas ou por conta de traumas, de fraturas, o indivíduo perde esses tecidos e precisa usar materiais restauradores que vão compor essa nova estrutura desse dente. E aí isso a gente chama de restauração, seja direta ou seja indireta, por meio de próteses. Então a gente precisa, nesses casos, escolher materiais que sejam e que tenham propriedades mais semelhantes a esses tecidos naturais que um dia o paciente teve, né? Felizmente, na prótese, a gente tem a resina acrílica, que é um material muito usado para a confecção de base de dentadura completa, como essa daqui, por exemplo, que é um material que tem baixa condutividade térmica. Então, ele é um baixo condutor de energia térmica, né? Por exemplo, para auxiliar nessas mudanças de temperatura. Em relação também às propriedades biológicas, tem um ponto muito especial que a gente não pode deixar de discutir, que é a questão da biocompatibilidade. Então, o material de prótese, ele deve ser biocompatível, principalmente para que não injure ou não cause injúrias à polpa, que é o tecido mais externo, como a gente viu nesse esquema, né? O tecido que aparece em cor de rosa. Além disso, esse material necessariamente ele precisa ser um material não carcinogênico, ele não pode levar ao aparecimento de tumores e tem que ser um material também que ele não libere substâncias tóxicas ao longo do tempo que ele permaneça dentro do dente, né? Então é bem importante a análise dessas propriedades e de outras que vocês podem encontrar no caderno de vocês, para a escolha desse material adequado para a confecção dos trabalhos de prótese, né? Então, depois dessa parte inicial, esse preâmbulo inicial, a gente pode então entrar de fato no primeiro material de uso muito forte na prótese, que são os gessos odontológicos, né? Os gessos, eles são materiais antigos e servem basicamente para copiar as estruturas faciais e orofaciais. Então, como a gente vê aqui nesse modelo, existe uma complexidade de estruturas anatômicas que precisam ser copiadas especialmente na confecção da fase laboratorial de trabalhos protéticos, né? Então, o TPD ele vai usar muito o gesso na reprodução dos seus modelos para que ele consiga trabalhar mais fielmente as suas peças, mais próximo ao que se tem na anatomia natural daquele paciente que ele vai objetivar a reabilitação, né? Então, os gessos são materiais que há muito são utilizados, mas atualmente a gente consegue trabalhar com 5 categorias de gesso, né? Que são os gessos tipo 1, gesso tipo 2, gesso tipo 3, gesso tipo 4 e gesso tipo 5. Então, o que vai diferenciar a escolha do uso de um gesso ou de outro é basicamente o tipo de trabalho que você quer objetivar, em relação à resistência, em relação à quantidade de detalhes que você vai querer nesse modelo. Por exemplo, o gesso tipo 2 é um gesso que ele é usado basicamente para a confecção de modelos onde você vai realizar apenas estudo ou planejamento. É um gesso branco, é um gesso que tem um custo muito bom, muito baixo, e ele é largamente utilizado também, por exemplo, para preenchimento de muflas, que são equipamentos que são usados na confecção de próteses totais. Então, um modelo como esse daqui, onde o gesso é todo branco e que a gente não consegue ver uma riqueza de detalhes, a gente usa um gesso tipo 2. Já se o meu objetivo é confeccionar um modelo onde
eu tenha uma resistência, ou eu preciso de uma resistência, porque eu vou trabalhar com esse modelo, a minha técnica de confecção de próteses, eu já uso um gesso mais melhorado, mais resistente, como o gesso tipo 4, por exemplo. Ele se diferencia no mercado porque, além de ter essas boas propriedades, ele apresenta cores variadas. Então, o gesso tipo 4 ou o gesso especial, ele pode vir na cor azul, na cor rosa, na cor amarela, na cor verde e várias outras colorações, né? E é um gesso, logicamente, que tem um custo maior, porém, ele tem uma riqueza de detalhes e ele é usado muito para a confecção de troquéis odontológicos, que são peças com uma grande quantidade de detalhes ao seu redor, né? Então, os gessos, eles são vendidos na forma de pó, né, comercialmente falando. Mas para que eles sejam utilizados no ponto excelente para o trabalho, eles precisam ser misturados em água. Então, para fazer essa manipulação, a gente usa uma espátula e usa uma cuba, que a gente pode chamar de cubeta de borracha, que ela precisa ser com esse formato, lisa e resistente à abrasão. Então, a técnica recomenda que primeiramente se coloque água na cubeta e depois se verta esse gesso dentro da cubeta e faça movimentos em 8 para que a mistura seja inicialmente misturada de forma mais devagar, mas em seguida com uma rapidez, fazendo a forma do número 8, né, espatulando com o formato do 8, para que a gente consiga um ponto ótimo de trabalho. À medida que a gente começa a espatular, até à medida que o gesso começa a se solidificar, a gente chama esse tempo de trabalho, que é o tempo que a gente tem para manipular e trabalhar esse gesso. A partir do momento que o gesso começa a se solidificar, até ele ficar extremamente sólido, a gente chama isso de tempo de presa. Tempo de presa inicial, quando ele começa a se solidificar, e tempo de presa final, ao seu término de endurecimento total desse gesso, né? Existe uma convenção de que não se deve usar o gesso de forma aleatória, ele precisa ser mensurado para ser manipulado. Então, a cada 100 gramas de gesso, a gente deve utilizar cerca de 18,6 ml de água para fazer essa manipulação usando a cubeta e a espátula. E com isso, nós concluímos a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham se motivados a estudar cada vez mais pelo material e buscar novas fontes de estudo. E nós nos encontramos na próxima semana. Bons estudos!